Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, faço parte da equipe da editora, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e ao longo da minha carreira acadêmica eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fui professora em universidades públicas e participei e ainda participo de comitês avaliadores de trabalhos enviados para eventos científicos e de artigos enviados para revistas científicas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o plágio. O plágio é um tema chato, é um tema um pouco pesado, mas você precisa saber, precisa entender como ele funciona para evitar que isso aconteça com o seu trabalho acadêmico. Esse vídeo é um pouco diferente porque em outros a gente vem falando como elaborar um projeto de pesquisa, como escrever um artigo científico e hoje a gente vai falar como não cometer plágio no seu trabalho. Para começar, é importante saber que o plágio ele é caracterizado como a apresentação de um conteúdo, de uma ideia, de uma imagem, de um texto de outra pessoa, como se aquele trecho, aquele texto fosse meu. Então, é mais ou menos como se eu pegasse a roupa de alguém, vestisse essa roupa e dissesse que aquela roupa é minha. Ou seja, é uma prática de roubo, seja de ideias, de expressões, de trechos, de imagens. E o plágio ele está previsto como crime no Código Penal, no artigo 184, e também na Lei dos Direitos Autorais, que é a 9.610 de 1998. Então, além dessas questões criminais que já são gravíssimas, o plágio pode acabar com a sua carreira acadêmica e fazer você perder o título de mestre, de doutor ou até mesmo seu diploma de graduação. Por quê? Se você apresentar o plágio no seu trabalho acadêmico, vamos supor no seu TCC ou na sua tese, na sua dissertação, você pode perder o título, porque esses trabalhos, eles são uma espécie de documento, uma comprovação de que você realizou o trabalho de conclusão de curso, que você realizou uma pesquisa de mestrado ou uma pesquisa de doutorado. Então, se nesse momento de entregar um documento, uma prova de que você fez aquele trabalho, você rouba ideias e trabalhos de outras pessoas, você não está provando que você fez o trabalho. Pelo contrário, você está provando que você usou ideias de outras pessoas. Então, pode acontecer de você ser descoberto. É muito provável que isso aconteça, porque hoje em dia existem muitos recursos para detectar o plágio e aí com certeza você vai perder a sua titulação, ou seja, não compensa, não faz o menor sentido, porque a partir do momento que você se coloca como pesquisador, como autor, espera-se que você desenvolva suas ideias, desenvolva o seu trabalho. Nesse sentido, é melhor você não fazer um mestrado, não fazer um doutorado, não fazer um TCC, do que fazer um roubo, cometer um crime para que você tenha esse título. Então, como se configura um plágio? Um trabalho acadêmico ou um livro, ou qualquer documento, material que você assine, que você coloque seu nome, no momento em que você coloca seu nome, você está dizendo que todo aquele conteúdo ali escrito, ele é seu. Do mesmo jeito, quando você posta, por exemplo, numa rede social, algo sem o uso de aspas, sem indicar de onde você tirou aquilo, entende-se que aquilo foi elaborado por você. Então, quando você está cometendo plágio? Sempre que você se apropriar de uma ideia, de uma frase, de uma imagem, de um conceito de uma outra pessoa, sem dar os devidos créditos a ela, sem dizer que você está se apropriando daquela ideia, está citando aquela ideia. Se você não faz isso, não indica a fonte, a origem daquela informação, você está cometendo o crime de plágio. Então, veja que não é fácil cometer o plágio, né? Ele precisa ser feito de forma consciente e ele é trabalhoso. Por isso, é muito difícil acreditar que alguém cometeu o plágio sem ter essa intenção, né? Ele é caracterizado como uma ação de má fé. Por conta disso, hoje em dia há diversos softwares para indicar o plágio. Então, como a maioria dos trabalhos acadêmicos, das publicações, elas estão na internet, elas estão disponíveis em bases de dados ou elas estão digitalizadas, esses softwares fazem o cruzamento de informações e detectam os trechos de um trabalho que não foram citados adequadamente, que não foram indicados como sendo de autoria de outra pessoa que não o autor daquele trabalho.
Além disso, o leitor do seu texto, principalmente nesse contexto de trabalho acadêmico, seja ele o seu orientador ou orientadora ou um outro professor que vai fazer parte da sua banca e vai ler o seu trabalho, eu tenho certeza que ele vai identificar claramente os trechos em que você plagiou. Porque é como se você estivesse contando uma história, estivesse aqui gravando um vídeo e de repente você mudasse a sua voz. Fica muito nítido em que momento não é você que está ali falando e sim a voz de uma outra pessoa. Então, lembra do exemplo que eu dei lá no começo, que é como se eu vestisse a roupa de alguém e falasse que aquela roupa é minha? É como se tivesse muito nítido que aquela roupa não me serve, não é do meu tamanho, não é do meu estilo, e só de olhar pra mim, alguém consegue entender que aquela roupa não é minha, que aquela roupa foi roubada, que aquela ideia, aquela frase, aquelas palavras não são minhas, não fazem parte do meu vocabulário, do meu estilo de escrita e não fazem parte dessa coerência do meu texto. Então, como garantir que você não está fazendo plágio? É muito mais simples do que parece. Para garantir que aquele trabalho acadêmico foi escrito por você, é só você mesmo escrever. Ah, isso quer dizer que eu não posso consultar outros trabalhos, não posso citar outras pessoas? Não, pelo contrário, você não só pode, como deve. Mas para fazer isso, você precisa fazer a citação e a referência de forma adequada. Tem um outro vídeo aqui no canal que a gente falou sobre citações e lá você vai entender como citar o trecho que você retirou de um outro trabalho. Então, lembrando, quando existe um software anti-plágio, ele só identifica como plágio o trecho que você retirou de outro trabalho sem indicar a fonte. Ou seja, eu tenho um texto ali que eu sei que foi retirado da tese X, mas não tem nenhuma outra informação no meu texto que indique qual é essa fonte X. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha clareado um pouco essa ideia do que é o plágio, que você se conscientize de que não faz o menor sentido plagiar o trabalho dos outros e que se você tiver que optar entre terminar o seu curso de graduação fazendo plágio, se apropriando de outro trabalho ou não ter o título, não ter o diploma, é melhor você optar por não ter o diploma, porque não faz o menor sentido você ter um título de mestre, um título de doutor com um trabalho que não foi elaborado por você. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, deixe seu comentário, envie para os seus amigos, para as suas amigas que precisam entender melhor esse tema. E se você puder, aproveite para se inscrever no nosso canal, assim você ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!